Seja bem-vindo ao canal de cortes do podcast Fundamentos. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e também usar esse link para compartilhar com outras pessoas se esse conteúdo te abençoar. Um abraço e que Jesus te abençoe. Bom, queridos, eu até conversava anteriormente aí com o Alemão, com o Jean, né? Tem sido tantos testemunhos impactantes que têm passado aqui por esse canal, né? Então, ação de Deus de uma forma tão maravilhosa na vida de tantos queridos irmãos. E eu falei, cara, eu vou contar o meu testemunho, já não tem tudo isso, mas brincadeiras à parte, queridos, todo novo nascimento é um milagre. Todo novo nascimento é um milagre. Amém. Alguém conhecer Jesus, se render a Jesus, ter uma nova vida em Cristo é um milagre. E às vezes, né, eu sempre via que às vezes a gente tem dificuldade com aqueles que parece que são bonzinhos, né, aqueles que têm uma vida sem nenhum grande desastre, né, nunca se envolveu com droga, com bebida, com prostituição, e fala, cara, parece que alguns chegam a falar, só falta se converter, né? Só falta se converter. Mas todos nós, independente nós carecíamos e carecemos de Deus, né? Então, minha história, queridos, eu nasci num lar chamado cristão, um lar chamado evangélico. Eu digo chamado evangélico porque, na verdade, meu pai não era convertido, mas minha mãe era, né? Meu pai, filho de pastor, ainda na juventude se afastou do evangelho, né? E veio conhecer minha mãe longe, né? Longe do evangelho. Minha mãe, uma católica fervorosa, e se casou com meu pai, e por influência, depois se relacionando com o meu avô e minha avó paternos, minha mãe veio se converter. E em casa nós crescemos nesse ambiente. Eu nasci nesse lar, eu sou o quinto filho de 8, né? Sou o quinto filho de 8 irmãos. E nós crescemos nesse ambiente onde meu pai não era convertido, mas nunca fez oposição alguma, muito pelo contrário. Ele ajudava a minha mãe na tarefa de levar os filhos, vamos dizer assim, para a igreja, né? Sim. Porque era o que minha mãe conhecia, né? O que eu sempre tive na minha vida, na minha infância, minha mãe tentando levar os filhos para o Senhor. E qual era o jeito que ela conhecia de fazer isso? Levar para a igreja, né? Minha mãe teve um papel muito especial na minha vida, na minha conversão, e eu vou falar isso aqui, mas eu queria citar uma passagem da minha vida que foi muito importante. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, isso eu só sei pelos relatos da minha mãe e dos meus irmãos, os mais velhos, né? Eu tive uma doença muito séria. Nós morávamos no interior de São Paulo, e eu tive uma doença muito séria, e que na época, no único hospital que havia na cidade, eles não achavam o que eu tinha. E minha mãe conta que um dia ela veio para casa comigo, desfalecendo nos seus braços, ela não sabia o que fazer, os médicos não sabiam o que eu tinha, e que ela foi para o culto, era uma véspera de Natal, e ela foi para o culto e me levou daquele jeito, né? E ela conta que naquela noite ela foi à frente comigo nos braços desfalecido, e naquela noite ela me entregou para Deus. Vamos dizer assim, não estou falando aqui da minha conversão, eu estou falando desse evento que foi marcante para mim, mesmo sem eu ter lembranças dele, né? E ela falou assim, Senhor, se morrer é teu, se viver é teu. E voltou para mim, voltou para casa comigo, e por uma ação sobrenatural de Deus, no outro dia de manhã, eu que não conseguia levantar, não conseguia fazer nada, eu estava em pé
e meu pai trabalhava numa fábrica, nós morávamos numa vila dessa fábrica, e essa fábrica, ela dava presentes. No passado tinha muito disso, né? As fábricas davam um presente para as crianças, para os filhos dos funcionários, e naquele ano eles tinham dado um tambor. Diz que um tambor, né, para um menino pequeno, é um tambor grande. E diz que no outro dia estava eu de pé arrastando aquele tambor pela casa lá, de uma forma sobrenatural, né? Então eu cresci nesse ambiente aí, minha mãe tentando levar os filhos para o Senhor, meus irmãos mais velhos, conforme foram ficando, né, foram chegando à juventude, todos foram se afastando, mas minha mãe continuava nesse trabalho aí. Eu lembro que quando eu estava com 10, 11 anos, minha mãe nos levava, até meio forçosamente, para a escola dominical. Nós frequentávamos, na época, a igreja do Evangelho Quadrangular, e eu lembro do meu pai acordando a gente domingo de manhã cedo e tirando da cama e levando a gente, mesmo ele não ficando para assistir lá o culto, ele nos levava para a escola dominical. E uma coisa muito importante aconteceu comigo naquela época. Eu fui estimulado a ler a Bíblia. Eu sou um que não falo muito da importância da leitura da Bíblia. Todo mundo fala isso, né? Mas essa leitura sistemática das Escrituras que tanto faz bem, né? E eu lembro que eu tinha uma professora de escola dominical, eu já estava aí com 12 anos, que no mês de julho, ela deu uma tarefa para os meninos da sua turma, né? Ela falou assim, ó, para os estudantes ali, para os alunos daquela classe, tinha meninos e meninas, que no mês de julho tem 31 dias, e ela falou, olha, então eu queria que neste mês de julho, vocês, cada dia, lessem um capítulo do livro de Provérbios. E ao ler o capítulo, vocês vão destacar um texto que Deus falou com vocês, que vocês entendem que Deus falou com vocês, um texto que chamou a atenção de vocês. E aí eu fui entrei naquele mês de julho e comecei a fazer isso mesmo. Eu lembro que nem Bíblia eu tinha, eu peguei uma Bíblia da minha irmã, mais velha, e comecei a ler Provérbios, e cada dia eu lia um capítulo de Provérbios e grifava um texto, um versículo que me chamava a atenção. E foi assim, dia após dia, e chegou o final de julho, eu terminei o livro de Provérbios. E eu não lembro por que cargas d'água, isso ficou por aí, ela não deu outra tarefa, mas eu comecei a fazer isso todo dia, eu falei, pô, eu vou continuar lendo a Bíblia. E aí eu fui para Mateus, só que ao invés de um capítulo por dia, eu comecei a ler 3 capítulos por dia. Aí terminei Mateus, aí fui para Marcos. Aí a minha primeira surpresa, Marcos fala de Jesus também, não sabia isso, que Marcos falava de Jesus também, da história de Jesus também. Aí li Marcos, e daí fui para Lucas, aí fui para João, daí fui para Atos, e assim eu terminei o Novo Testamento, lendo 3 capítulos por dia. Terminei o Novo Testamento, e aí o que eu vou fazer? Aí comecei Gênesis, e aí foi Gênesis, Êxodo, e terminei o Velho Testamento. E aí o que eu vou fazer? Volto para Mateus. E queridos, desde os meus 12 anos, eu segui a prática de leitura sistemática das Escrituras. E eu costumo dizer que tem um perigo ao ler a Bíblia. Eu falo isso às vezes quando estou evangelizando alguém, olha, cara, cuidado ao ler a Bíblia. A Bíblia é um livro perigoso. Aí o cara fica assustado, né? Pô, o cara tá querendo falar de Jesus, falando que a Bíblia é um livro perigoso. A Bíblia é um livro perigoso. Por quê? Deus fala com você. Você corre esse perigo. Deus vai falar com você. Se você orar, então o perigo aumenta. Se você pedir para Deus falar, o perigo aumenta, mas muito.
E o que aconteceu comigo, irmãos? Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo. E é interessante, com 12 anos, há muitos anos atrás, eu estou falando aqui da década de 70, 77, 78. Por mais distante, né, século passado, por mais distante que esse tempo possa parecer para alguns, né, com 12 anos, eu tinha uma vida dupla. Eu vivia a minha vida de moleque de rua, né? Eu brinco assim, de moleque de rua, porque a gente, naquela época, não tinha essa preocupação, a gente saía para brincar na rua direto, vivia na rua brincando, minha mãe só via eu voltando, indo para a escola, daí voltava para a rua, era uma coisa assim. Eu tinha uma vida dupla, né? Eu vivia uma vida longe de Deus durante a semana, e aos domingos eu ia à igreja, né? Então, eu queria viver a minha vida durante a semana e, aos domingos, viver, né, aqueles tempos para Deus. E Deus começou a falar comigo: Ismar, você tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher. Você está com um pé em cada barco e esses barcos vão para diferentes destinos. Não dá para ficar com um pé em cada barco. E, queridos, com 12 anos... Eu lembro que aos sábados a gente ia nos bailinhos, não sei se você já ouviu falar nessa expressão, bailinho. Bailinho é o ancestral da balada. O ancestral da balada. Lá atrás, lógico, né? Na época que nós amarrávamos literalmente cachorro com linguiça, porque bailinho, cara, você dançava com a menininha assim, era coisa assim de... Nada dessas coisas de hoje, mas era o ancestral da balada. Eu lembro que a gente tinha isso lá, meninada, ia nas casas mesmo, né? Punha lá uma vitrola para tocar um disco. Mas eu lembro que Deus foi falando comigo: olha, Ismar, você está vivendo uma vida dupla, você tem que tomar uma decisão. Que caminho você quer para você? E quando a gente fala hoje que a gente tem que calcular o preço, queridos, eu calculei o preço, eu comecei a calcular o preço com 12 anos. Nesse contexto que pode parecer até engraçado, de tão simples, né, comparado com o que o mundo vive hoje, mas eu comecei a calcular o preço, e eu sabia que decidir por Jesus ia me custar abandonar algumas coisas, né, e não foi assim uma decisão imediata. Eu lembro que eu ponderei sobre isso por um tempo, por algumas semanas, eu não lembro agora exatamente quanto tempo foi. Até que finalmente eu me rendi, me entreguei. E é engraçado que naquela época a gente entendia que você se entregar para Jesus, você precisava levantar a mão num culto público, né? Porque os cultos, né, tinha o culto, o pastor pregava, ao final ele fazia um apelo, e o sinal que você se entregou a Jesus era você levantar a mão e ir à frente. E eu lembro que eu fui para um culto de domingo à noite, já decidido. Se o culto começasse com a ordem inversa, começasse pelo apelo, sem pregação, eu já iria à frente. Eu já fui decidido, né, a expressar minha entrega a Jesus, minha decisão de seguir Jesus. Não lembro do que o pastor falou, não tenho mínima ideia, porque a decisão eu só estava aguardando ele chamar. Quem quer, né, vou usar a expressão da época, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu não tinha dúvida, eu já fui determinado para isso naquele culto. Queridos, e a partir daí, Deus começou a fazer uma obra na minha vida, né? Uma obra de transformação. Eu penso que toda a minha vida mudou a partir daí, né? Toda a minha vida mudou a partir daí. Tomei uma decisão realmente de abandonar coisas, com 12 anos, abandonar coisas, e Deus começou a transformar e conduzir e direcionar a minha vida. E um ponto importante aqui, que já entra no tema, embora eu não vá entrar no tema já, mas eu queria citar, com 15 anos eu comecei a trabalhar na sede de um grande banco, né?
a matriz fica em Osasco. Eu acho que ninguém vai saber que banco é, mas um grande banco cuja matriz fica na Cidade de Deus, em Osasco. Eu era contínuo lá, o William era contínuo, office boy, né? Eu era contínuo no banco, que é a mesma coisa. E falando da minha mãe, outra lição importante. Quando eu recebi o meu primeiro salário, minha mãe chegou para mim e falou: Ismar, é o seguinte, dentro daquela concepção que tinha, né? 10% você vai dar de dízimo. E os outros 90% você vai dar para os necessitados, que somos nós. Então, meu primeiro salário foi assim, 100%, não só o primeiro, muitos salários. Era assim, 10% para o Senhor e 90% para os necessitados, que era a minha casa. O restante era para você. Não, o restante, tinha restante, né, cara? Não tinha restante. É brincadeira. Eu falo com meus filhos, é uma coisa... o meu único luxo do mês, cara, o meu único luxo do mês na época era no dia do pagamento, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, e eu não ia para casa, eu ia direto, tudo ficava na Cidade de Deus, né? Então, o trabalho e a escola ficavam ali, então eu saía do trabalho, o meu grande prazer era passar numa lanchonete que tinha dentro do banco lá. Eu comia um x-salada com iogurte batido e comia um Toblerone, cara. Era o meu luxo do mês, era o meu esbanjado do mês. O resto era os 10% para o Senhor e 90% para os necessitados. E assim foi por muito tempo na minha vida. Mas, queridos, eu quero destacar uma coisa aqui. Desde sempre, eu fui muito abençoado por isso. Esse ensinamento da minha mãe me foi muito precioso. Foi muito precioso. Tanto a parte do Senhor, tanto a parte que eu devolvia, assim, vamos dizer, como a parte de ajudar em casa, né? Foi muito bênção para mim. Eu creio firmemente nisso. Eu creio firmemente, a gente vai falar do tema mais para frente, mas eu creio que tudo começa por aí. Desde cedo, então, pais aí, eu acho que vai a dica, né? De tanto ensinar os filhos sobre provisão, sobre generosidade, e ensinar os filhos sobre responsabilidade dentro de casa é sempre muito bom. Bom, queridos, aí eu me converti, aí comecei a servir a Deus, né? Uma coisa importante, ouvindo o testemunho do William, e uma coisa importante é se relacionar com gente boa também, né? Com os meus 13, 14 anos, eu conheci um grupo de adolescentes muito comprometidos com Deus, um grupo pequeno, muito pequeno, mas de jovenzinhos que amavam a Jesus, que serviam a Jesus, que queriam obedecer a Deus, e não foi e foi nessa época a gente já saía para fazer visita ao hospital, fazia evangelismo de rua, preguei em praça, e com 15 anos de idade, né? Com 15 anos de idade, graças à boa influência desse grupo de adolescentes que amavam, assim, um grupo pequeno, mas um grupo fiel, né? Eu frequentava aí uma grande denominação, já estava na sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Centro Velho de São Paulo, era um grupo grande, a Igreja do Evangelho Quadrangular era muito segmentada em departamentos, e eu participava do departamento de juniores, e lá conheci esse grupo, que foi grande bênção para a minha vida. Mas assim, não sei, acho que, não sei se está bom por aí, se a gente segue, como que vocês querem fazer? Ótimo, eu queria só, Ismar, te fazer uma pergunta durante seu testemunho, fiquei pensando nisso. Você acha que esse contato intenso seu com as Escrituras foi um ponto preponderante para a sua consolidação de fé, vamos chamar assim, para essa caminhada sua até a conversão? Eu não tenho dúvida, Jean, eu não tenho dúvida. A fé vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho dúvida que, conforme a gente vai tendo contato com as Escrituras, isso vai mexendo no seu interior, cara. Isso vai mexendo no seu interior. Então, para mim, a leitura das Escrituras foi interessante, que não foi um texto das Escrituras em si, Sim. que foi a palavra de Deus que me levou a me entregar. Mas eu creio que aquilo alimentou, né, proporcionou um ambiente para que eu me entregasse, né? Sim. Então, eu queria destacar, assim, para os pais, né, a importância de ajudar os filhos nessa questão da leitura, estimular os filhos nessa questão da leitura, né? Mesmo que é uma leitura sistemática que parece... Eu costumo dizer assim, queridos, às vezes é como feijão e arroz, né? Você pode comer feijão... Se você comer feijão e arroz todo dia, isso vai te dar vai te dar energia, né? Vai te dar energia para você andar, para você fazer as coisas que você tem que fazer. Então, é muito importante, né, a gente estimular os nossos filhos. Embora eu comecei esse processo por aquele start daquela professora e depois seguir por conta própria, eu creio que a gente pode ajudar muito os nossos filhos quando os estimulamos a ler as Escrituras. E hoje você segue na prática, João? Sempre, Alemão, cara, isso é uma coisa que eu nunca parei. Posso ter falhado alguns dias, sim, um dia ou outro, sei lá, mas é uma coisa que eu sempre faço. A despeito de outros estudos que eu venha fazer, manter a leitura sistemática das Escrituras. É interessante, eu costumo dizer que é aquela coisa, cara, quando nós lemos a palavra, nós vamos armazenando, né? Vamos sendo cheios da palavra, e nem tudo a gente precisa para aquela hora. Às vezes nós vamos usar aqueles recursos em tempos oportunos, que vão surgir necessidade. Eu costumo dar o seguinte exemplo: quando você vai no mercado, se você faz compra de mês, você não chega em casa com tudo aquilo que você comprou e sai comendo tudo aquilo de uma vez só. Você guarda na despensa, não é? Você guarda lá e no momento que você tiver necessidade, você vai lá e puxa um daqueles produtos que você comprou. Assim é esse efeito da palavra em nós. Muito a gente vai acumulando. Às vezes eu leio alguma coisa, mas lá na frente o Espírito Santo nos faz lembrar. Isso que é muito importante, né? Então essa leitura sistemática nos ajuda muito nisso, eu creio. Sim. Amém. Amém. Gia, tá contigo aí. Beleza. Vamos pro tema. Vamos falar um pouco mais aí da... Eu queria só... O William teve por aqui, o João também, o Hélio, seus parceiros e amigos. Você se entregou ao Senhor nesse contexto, Ismar, mas eu queria tentar fazer essa conexão, mesmo que seja rápida, de como o seu entendimento do propósito eterno de Deus, enfim, essa conexão com os irmãos aqui, e essa nova caminhada, vamos dizer assim, com um entendimento talvez mais profundo, eventualmente, como é que isso se deu, assim, conhecer, se unir a esse grupo da igreja? Bom, então assim, eu me converti então na Quadrangular, era ali no centro de Osasco. Me batizei quando faltavam 2 dias para eu completar 13 anos. E, bom, logo em seguida, tinha lá um sistema de mudança de pastores, aí mudaram o pastor lá, minha mãe não gostou muito e achou que a gente devia mudar, e a gente passou, então, a frequentar a sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, aí no Centro Velho de São Paulo, perto do Minhocão, aí. E ali que eu me envolvi com esse grupo de adolescentes muito, muito firmes mesmo, pessoas convertidas que amavam o Senhor. Mas morando em Osasco e indo no centro de São Paulo, a gente fez isso por alguns anos, mas era pesado, cara, para chegar, né? Às vezes eu vejo que tem irmãos que têm dificuldade para chegar num local de reunião, cara, a gente pegava ônibus, trem, andava a pé, era uma jornada para ir
E na volta, meu pai ia de carro e buscava a gente, e nos trazia de volta, né? Mas a gente ficou isso por um tempo, até que eu conheci uma denominação em Osasco, né? Um grupo pequeno, uma denominação pequena em Osasco, né? E fui fazer uma visita, o pessoal nos recebeu muito bem, né? Muito bem mesmo, muito queridos foram, e a gente acabou se vinculando a essa denominação. Foi aí que eu conheci o Clemente, né? Conheci o Clemente, recém-casado com a Lilian, sem filhos, né? Conheci o Clemente e começamos a servir o Senhor juntos ali, né? Junto com aquela congregação, junto com aquele grupo de irmãos. E uma coisa que sempre foi importante na minha vida, que é a disposição para fazer o que for necessário fazer. Ah, precisa cantar no coral, vamos cantar no coral. Precisa de professor na escola dominical, vamos para a escola dominical. Precisa de alguém no grupo de jovens, vamos para o grupo de jovens. Eu creio que quando você se dispõe, não é porque você tem alguma coisa demais, mas a tua disposição em servir ao Senhor faz toda a diferença na tua vida. Né? Tem gente que fica aí... outro dia a gente lembrava uma frase, quem não trabalha dá trabalho, quem não trabalha dá trabalho, cara. Quem não trabalha dá trabalho. E a gente sempre se envolveu com tudo. Realmente, eu fiz muita coisa na denominação. Professor de escola dominical, líder de mocidade, cantava no coral. Bom, e a igreja, essa denominação, na verdade, ela tinha um local de evangelismo no centro de Osasco, e esse local era um local de pregação, ponto de pregação, assim, o negócio fazia meio diferente, assim, muita música, tal, e só que isso aí não estava se sustentando, estava difícil de manter, e eles estavam para fechar, e eu lembro que o líder, o Clemente falou para o líder da denominação, lá, o presidente, falou, olha, eu assumo aquele negócio lá, mas desde que você me coloque me dê uma turma para estar comigo, mas deu nome para a turma, né? Ele realmente foi bem esperto no bom sentido, né? Aí ele pegou um grupo, nesse grupo estava eu também, e nós fomos para esse trabalho ali no centro de Osasco, e ali começamos, né? Retomamos ali, e a coisa cresceu, foi crescendo, e ficamos anos ali, até que conhecemos, no final de 89, início de 90, os irmãos que estavam numa comunidade. A gente estava crescendo e aí a gente tinha que expandir, né? Expandir o local que a gente se reunia. E alguém nos cedeu esse espaço e permitiu que fizéssemos uma reforma nesse espaço. Só que enquanto a gente iria fazer a reforma, não dava para a gente se reunir lá. E o pastor, que era o líder da comunidade onde estava o João, o William, nos cedeu aquele espaço para a gente usar. Então a gente começou a usar o espaço desse irmão para fazer os nossos encontros, que a gente tinha um encontro de segunda-feira, e começamos a usar o espaço lá. E nisso a gente acabou se envolvendo e conhecendo esses irmãos e acabamos nos unindo, né? E aí foi quando eu conheci o João, conheci o William, o Hélio. O Hélio, embora nós tivéssemos morado no mesmo bairro, a gente não se cruzou muito ali no bairro. Ainda bem que eu não... Naquela época era melhor, né? Agora é benção conhecer o Hélio. Naquela época era bom não conhecer o Hélio, não. Ai, que coisa. Mas aí nos unimos ali naquela comunidade evangélica de Osasco, né? E tinha dois irmãos como líderes, um deles era o Clemente, né? Depois foram o William e o João vieram fazer parte ali do ministério daquela congregação ali. E aí a história que o João já contou, que o William chegou até a porta, e aí vai. Cada um põe uma peça nesse quebra-cabeça aí, Alemão. Depois nós vamos ter que juntar os episódios para montar a história completa. É isso aí. Tá ótimo. E aí, só para fechar esse arco aí do testemunho, Ismar, como que você foi parar em Curitiba aí? Bom, em Curitiba, queridos, eu já era presbítero aí
em São Paulo, né? Estava há alguns anos aí como presbítero em São Paulo e trabalhando, né, nesse grande banco. Fiz toda a minha carreira no banco, né? Mas chegou um momento que, quer dizer, era complicado você trabalhar, né? O banco sempre consumiu muito, o banco sempre exigiu muito, né, da gente, trabalhando na área de TI do banco, e já com tempo de aposentadoria, já tinha passado dos 35 anos de contribuição, fazendo homeschool, sendo presbítero, era um monte de coisa, né? E eu comecei a orar, na verdade, e já estava um pouco insatisfeito comigo mesmo, achando que não estava podendo fazer tudo que eu poderia ou que deveria fazer, né? E eu lembro que eu cheguei a comentar, eu e a Solange, eu chegava do trabalho, a gente fazia caminhada juntos, fazia uma caminhada no final da tarde, né, começo da noite. Eu lembro de comentar com a Solange, olha, Solange, poxa, eu acho que está na hora da gente começar a ver a questão da aposentadoria, eu não estou muito satisfeito com tudo que eu tenho feito, ou com tudo que eu não tenho feito, acho que era mais por aí, né, que tudo que eu não tenho conseguido fazer. E é até interessante, eu lembro que uma vez eu cheguei a comentar para a Solange, assim, Solange, bem que o banco poderia lançar um plano de demissão voluntária, cara, isso ia ser... E o banco nunca fez isso em toda a sua história, nunca fez um plano de demissão voluntária em toda a sua história. E eu lembro que uma vez eu comentei isso com a Solange, orando e buscando a Deus e tal. Aí o banco comprou o HSBC aqui de Curitiba. O banco comprou o HSBC aqui de Curitiba, e desde que eu conheci a Solange, né, que minha esposa é curitibana, e nos casamos em 2002, havia um desejo nosso de estar aqui em Curitiba, mas nunca tinha havido nunca tinha se aberto uma oportunidade clara para isso, né? E isso nós esquecemos, ficamos para lá e ficamos em Osasco trabalhando com os irmãos e tudo mais. Quando o banco comprou a HSBC, surgiu a oportunidade de talvez eu vir para Curitiba. Isso foi de conhecimento do presbitério, e os irmãos acharam que seria seria interessante, porque havia uma parte da igreja, os irmãos aqui em Curitiba, que há muito tempo aí o João dava uma assistência e tinha, né, tem toda uma história atrás disso. E seria muito bom poder ter alguém aqui ajudando esses irmãos, cooperando com a vida desses irmãos. Bom, veio a aquisição do HSBC, acabou que não deu certo, chegaram a se cogitar a minha vinda para cá, mas logo em seguida o banco lançou um plano de demissão voluntária. Pela primeira vez na história, o banco lançou um plano de demissão voluntária. E quando o banco lançou esse plano de demissão voluntária, eu lembro que isso mexeu comigo, eu cheguei em casa, eu mandei um e-mail para os meus companheiros. Sabe que e-mail? Existiu essa forma de comunicação, e-mail. Eu lembro que eu mandei um e-mail para os meus companheiros aí, falando, olha, querido, a situação é essa, o banco abriu um plano de demissão voluntária, tal, relatei mais ou menos o que eu estava pensando, mas não que eu já tivesse decidido por isso, de forma alguma, mas eu ali naquele e-mail, eu colocava para eles estarem orando, e nem citava a questão de Curitiba, né, para eles estarem orando, se não seria esse o tempo de Deus para eu realmente me poder dedicar mais ao ministério. E que nós orássemos, pedir ajuda deles em oração. Eu quis fazer isso por um e-mail, para não ter que ligar para cada um, não dá para gravar um áudio por WhatsApp. Então, e aí, quando nós tivemos nosso encontro, nós tínhamos encontros periódicos do presbitério, e nesse encontro, eu trouxe o assunto, né? Na verdade, o assunto veio para se conversar nesse encontro, e o João tocou, Ismar, e por que não Curitiba? Falei, Curitiba, pode ser, né? E aí começamos a orar sobre isso, né? Eu falei, mas precisamos ouvir os irmãos de Curitiba. Temos que ouvir os irmãos de Curitiba também, né? Aí eu vim conversar com os meus
meus irmãos aqui, meus companheiros, o Géres, o Alan, e, né, nós falamos aí por conferência, por uma videoconferência, e eles acharam boa a ideia, gostaram da ideia. Bom, e acabou que nós decidimos por realmente entendemos, fomos orando e tudo se confirmou, e viemos aqui para Curitiba para cooperar com esse grupo de irmãos que já tinham aqui na cidade. Amém.